Olá, hoje vamos falar um pouco sobre psicofarmacologia nos transtornos do espectro autista. Sou Fabrícia Signorelli, psiquiatra, com formação pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília, estágios e especializações na psiquiatria da infância e na adolescência na Unicamp, onde atualmente atuo como membro do ambulatório de crianças pequenas. Atuo também como pesquisadora e psiquiatra no ambulatório de prematuros da Unifesp. Sou pesquisadora e psiquiatra do Laboratório de Transtornos do Espectro do Autismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Qual a importância de falar de autismo? Importante primeiro é conceituar os transtornos do espectro do autismo, que são caracterizados por prejuízos da interação e comunicação social e interesses restritos e estereotipados. Então, a díade de sintomas de prejuízos de habilidades sociais e de comunicação, junto com comportamentos repetitivos, estereotipados e interesses restritos, é que vão compor os transtornos do espectro do autismo. Para facilitar, durante a aula eu vou usar a nomenclatura TEA. Falar sobre autismo sempre foi muito importante, mas atualmente falar sobre os TEAs tem tomado uma importância maior devido ao grande aumento da prevalência. Esse estudo mostra que a prevalência tem crescido muito. E um estudo de 2014 mostrou que 1 entre 68 indivíduos preenche critérios para transtornos do espectro do autismo. Então, a prevalência de TEA mais que dobrou entre 2012 e 2014. O que justifica esse aumento da prevalência? Vários são os fatores que justificam o aumento da prevalência. Primeiro é que o conceito de TEA ele se tornou mais abrangente, né? Então, indivíduos que anteriormente eles não eram identificados e diagnosticados como TEA, eles passaram a ser identificados. A partir de um momento que uma condição passa a ser mais conhecida, mais indivíduos vão ser diagnosticados. Mas existem estudos recentes que têm colocado vários fatores como possíveis gatilhos externos e ambientais para o aumento da prevalência do transtorno. Entre eles são a obesidade materna, o diabetes gestacional, medicações usadas durante as gestações, uma já tem evidências que realmente levam ao risco maior, outras ainda não têm evidências suficientes, como o ácido valproico, que já tem evidência do risco aumentado de TEA, poluentes ambientais, determinados agrotóxicos e a idade materna avançada, que traz o risco de uma gestação de alto risco, um maior risco de prematuridade, que também é um fator de risco para o desenvolvimento dos TEAs. Quais são os critérios diagnósticos para o TEA? Os TEAs estão classificados, segundo o DSM-5, como transtornos do neurodesenvolvimento. O que conceitua um transtorno do neurodesenvolvimento? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm início no período precoce do desenvolvimento. Normalmente, os sintomas eles se manifestam antes da criança ingressar na escola, trazendo um prejuízo em diversos domínios da funcionalidade da criança, social, acadêmico e pessoal. E é comum que esses transtornos eles ocorram paralelamente a outros. Então, é comum que um transtorno do espectro autista esteja associado a um transtorno da comunicação ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles podem se manifestar como um excesso de sintomas, como ocorre no transtorno dos movimentos estereotipados, onde a criança apresenta movimentos motores excessivos, ou eles cursam como um déficit em determinada aquisição, como são os atrasos da comunicação. Os critérios diagnósticos para o autismo, eles são divididos em 2 clusters de sintoma. O cluster A, que estão relacionados aos prejuízos da comunicação e da interação social em múltiplos contextos. Então, é a dificuldade que o indivíduo apresenta na interação social, na atenção compartilhada, no reconhecimento de expressões faciais, no reconhecimento e percepção de pistas sociais, no reconhecimento do uso de expressões e gestos, na falta de interesse de compartilhar conversas ou brincadeiras, na dificuldade da reciprocidade socioafetiva, na dificuldade de compreender os relacionamentos. E o cluster B de sintomas está relacionado aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Aqui entram as estereotipias motoras, a inflexibilidade e a mudança de rotina, a rigidez comportamental, o sofrimento extremo, às vezes, a pequenas mudanças no ambiente, as questões sensoriais como seletividade alimentar, como dificuldade com alterações sensoriais, ruídos, barulhos, a sensibilidade tátil, dificuldades com diferentes texturas, hábitos como cheirar objetos de forma excessiva, fascinação visual, fazer hiperfoco em determinados pontos luminosos, comportamentos ritualizados verbais e não verbais, como ecolalia. No DSM-5 também existem especificadores dentro do diagnóstico. Os especificadores trazem o nível de gravidade, que vai depender da necessidade de suporte que o indivíduo tem. Então, o nível 1 é um indivíduo que exige um determinado apoio.
mas ele tem autonomia para execução de determinadas tarefas. Nível 2 é o indivíduo que já exige um apoio mais substancial. E o nível 3 é o indivíduo que tem um nível de dependência bastante